Programa Ativa Mais. E hoje está incrível, você não pode perder, não fique de fora dessa. Por um acaso, você ou conhece alguém que sofre com ansiedade ou depressão e não sabe como lidar com isso? Se sim, este programa é para você. Fique aqui juntinho com a gente, seja Ativa Mais. Sejam bem-vindos à Rede IBTV, o canal com mais informação, diversão e entretenimento, levando até o conforto da sua casa informação e conteúdo preciso com programação na TV para mais de 500 mil de pessoas e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, mais de 60 mil visualizações diárias, chegando à marca de 2 milhões de pessoas. Rede IBTV, a TV que mais cresce no Brasil. Rio Preto e região, agora tem ainda mais opção na sua televisão. Uma programação diferente, interativa. A TV Rio Preto e a Rede IBTV se uniram por um bem maior. Você. TV Rio Preto e Rede IBTV, cada vez mais perto de você. Boa noite para vocês. Hoje eu estou aqui com a doutora Glauci Bertazzi, ela que é médica reumatologista, está desenvolvendo um trabalho incrível e ajudando mais e mais pessoas a ter melhor condição de vida. É o método, a vida dela, que é o Criar Saúde. Doutora Glauci, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Alana. Muito bom estar aqui com você de novo e vamos conversar sobre a Sativa Escola. Exatamente. E para o pessoal entender o que é a Sativa Escola, o que ela oferece hoje lá, quem está querendo melhorar, eu falo, a sua saúde. A Sativa Escola é uma escola de autoconhecimento, onde trabalhamos com respirações, meditação, jogos de autoconhecimento, tudo para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento de verdade, porque com o método Criar Saúde e depois de 27 anos trabalhando com doenças muito graves, nós percebemos que o autoconhecimento é o principal estímulo para você criar saúde, para você não desenvolver doenças. Exatamente. Eu falo assim, quando a gente fala em desenvolver doenças, as pessoas acreditam que, claro, é na alimentação também. Mas se o seu cérebro não, eu falo assim, não estiver condizendo, a gente está vivendo em total estresse, né? E a meditação, a respiração vem para amenizar isso? Como que o processo? Alana, a Organização Mundial de Saúde classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo e o quinto em casos de depressão. Nós sabemos que essas condições são o principal gatilho para o desenvolvimento de doenças. Tá? Todas, doenças físicas, mentais, emocionais. É lógico que a alimentação, a sua genética, a falta de atividade física, as intoxicações, tudo faz parte. Tudo tem uma participação no desenvolvimento das doenças. Mas o seu emocional, os seus sentimentos, a sua percepção da vida, a sua falta de autoconhecimento é o gatilho mais importante. É o primeiro. É o primeiro, eu falo. Quem não tem autoconhecimento não se conhece, eu falo, vive num mundo estressado, ansioso. Virou o novo normal que não deveria ser, né? Com certeza, não é normal. Não é normal. E pensando nisso, pensando em vocês, a Sativa vai ter um evento incrível. Como que vai ser esse evento? A Sativa Escola está trazendo para Rio Preto
o curso Mestre de Si Mesmo com Calice Chassel, que trabalha com respirações e meditação há mais de 30 anos, tendo desenvolvido o seu próprio método. É um curso incrível que vai acontecer no final de semana de 18 a 20 de outubro, no IP Center Hotel. É uma experiência única, uma oportunidade que cada pessoa deveria proporcionar a si mesmo para diminuir o cansaço, para diminuir a fadiga, para diminuir o esgotamento físico e mental que as pessoas têm vivido ultimamente. É para todo mundo que está buscando a si mesmo e quer saber mais sobre como ser feliz, como levar a vida com mais leveza, com mais fluidez. E eu convido todos vocês para esse evento, mandando um direct nesse @ que está aí na sua tela, Sátiva Escola, que eu mando todas as informações. As vagas são limitadas, esse tipo de evento não cabe muita gente. O WhatsApp que está na tela também pode ser acionado para fazer as inscrições. Espero todos vocês. E exatamente isso. Ela falou uma frase incrível. Como ser feliz. Você está aí do outro lado, está sofrendo por ansiedade, por depressão, se sente muito retraída, insatisfeita com a vida que está levando, vive estressado. Isso, além de desencadear um monte de doença, você não está se protegendo e está afetando todos ao seu redor. Então, este é um curso curso de treinamento, doutora? A gente fala que é um curso, mas é um curso. Você vai respirar e meditar durante 2 dias com pessoas muito leves e agradáveis. E é uma experiência, é uma vivência. Uma vivência para a gente baixar esse nível de estresse que todo mundo está vivendo. Eu falo assim, a doutora ela fala uma frase muito importante, vou deixar ela falar aqui, porque eu não sou mestra nisso, mas a doutora é. Por que a gente deve aprender a respirar? Talvez você está do outro lado da tela, está se perguntando assim, mas como assim? Aprender a respirar, isso eu já respiro, mas não é bem assim. Quando você não respira, certo? O que acontece? Nós temos 4 principais fontes de energia. O Sol, podemos ficar sem ele muitos dias e sobrevivemos. Os alimentos, e nós ficamos até 20 dias sem eles e sobrevivemos. A água, 3 a 4 dias sem água e sobrevivemos. Mas o ar, apenas poucos minutos e não sobrevivemos. Então, o ar, a respiração é a nossa fonte principal e imediata de energia. Então, aprender a respirar cria saúde na sua vida. Vamos lá? Curso Mestre de Si Mesmo. Espero vocês. Façam as inscrições. Mande um direct no Sátiva Escola ou no WhatsApp que está aí na sua tela. E é isso, pessoal. Vamos parar de sofrer. Vamos aprender a respirar. E quando a gente fala em aprender a respirar, tem uma coisa que eu acho... as pessoas, quando estão entrando numa crise de ansiedade ou estão entrando no medo, a primeira coisa que ela sente de diferente é as mudanças no corpo, né? Sim. Todo o emocional, ele acaba refletindo no corpo. Até como um gatilho, né? Como sudorese, como batedeira. A maneira como você respira determina como bate o seu coração e como são liberados os neurotransmissores, que determinam como funciona o seu sistema nervoso autônomo, o seu sistema hormonal e o seu sistema imunológico. Então, tudo está interligado. O mental, o emocional e o físico são um só. Não só. E esperamos todos vocês
lá na Sátiva Escola, que a gente vai ter o Círculo de Empatia também, dia 29. Dia 30. Dia 30, errei a data. Segunda-feira, dia 30, segunda-feira, às 19h10, Círculo da Empatia. Estão todos convidados. É uma dinâmica também excepcional para autoconhecimento. E acolhimento. Eu já participei de 2. Além de autoconhecimento, é o acolhimento. É um momento para você estar junto de pessoas que buscam a mesma coisa, que está na mesma sintonia. Né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, doutora Glauce, pela sua presença, por estar fazendo um evento tão incrível, tão importante para todos nós. Eu fico muito honrada e satisfeita de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Alana. Estar aqui com você é uma alegria e uma honra. Obrigada, doutora. Vou passar o vídeo agora da Sátiva Escola para você conhecer mais um pouco de como é essa escola. Obrigada. Voltamos e agora você vai entender o que eu estou falando e o que vai ser esse programa. É fantástico, fique aí, continue com a gente que agora você que é mãe, quer saber mais sobre saúde e bem-estar, gente. Olha, quem hoje não precisa ter bem-estar dentro da casa, bem-estar consigo mesma, eu estou com a Bruna Barbosa, ela que é escritora e mentora do bem-estar. Boa noite, Bruna! Boa noite, Alana. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço vocês ter vindo até nós, né? Ter vindo, aceitado esse convite. A gente sabe que a agenda dela, gente, quem é mãe vai entender. A agenda de mulher é muito concorrida. E eu sei o tão difícil é para você também estar aqui com a gente. Então, eu me sinto honrada. O pessoal que está vendo nós de casa também tenho certeza que se sintam privilegiados, porque hoje vai ser um bate-papo fantástico. Quem não acompanha ela, gente, já começa e segue ela aí. Né, Bruna? É isso aí. Para todo mundo é difícil. O dia tem a tal das 24 horas. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente precisa aprender a construir momentos em que a gente consiga se colocar na agenda. Nossa, é verdade. Essa, já começou com a frase chapuletada. A gente precisa construir momento para se pôr na agenda. Olha que interessante, você que é mulher, que é mãe, sabe do que ela está falando. E como seria isso? Você que é mentora de bem-estar, o que seria mentora de bem-estar? Eu preciso contar um pouquinho de como tudo aconteceu comigo de ser mãe, para falar até onde, como é que eu fui buscar este lugar para mim de bem-estar. Então, assim, você tem um filho, as coisas mudam, a rotina muda, as demandas mudam, e a gente acaba se abandonando. A gente vai se perdendo nesse caminho, muito por conta da cobrança social, muito por conta da estrutura social que a gente vive, em que a mulher e a mãe é responsável por todo o cuidado. Né? Exato. Então, por muito tempo, e também por questões pessoais, assim, a gente acaba querendo ou reproduzir o que as nossas mães fizeram, ou romper com algo que elas fizeram. Então, eu quis estar muito presente quando a minha filha nasceu, a Maia. E aí eu acabei me esquecendo de quem eu era, de mim. Isso faz parte da construção da mãe. Né? Por um momento, por um determinado tempo, a gente acaba se confundindo com aquela vida e com aquele bebê. A gente não sabe mais quem é quem. Eu sou eu, o bebê é o bebê. E aí a gente entra nessa roda viva de criar a criança, de suprir todas as necessidades físicas, emocionais, psicológicas dessa criança. E aí veio o segundo. Nossa, um partindo do outro, qual que é a diferença de idade? 2 anos e 4 meses. 2 bebezinhos, então. 2 bebês. A Maia tinha 1 ano e 7 meses, eu engravidei de novo. E foi uma surpresa, porque para a Maia eu fiz uma fertilização. Eu fiz um tratamento, a Maia é um bebê de proveta, mas isso é um papo para outra hora, porque já vai ficar longo. E aí, eu engravidei do meu filho, do Benjamin, do segundo.
E aí você passa por uma outra situação, que é a construção da mãe de 2. Construção da mãe de 2, exato. Porque a mãe de 1, ela demanda um certo cuidado, um certo tempo. Quando chega um segundo, você precisa entender algumas coisas. Você não vai mais conseguir suprir esse primeiro filho da maneira como você supria. E aí você vai ter que permitir que ele crie laços e crie afetos e crie relações e vínculos mais fortes com outras pessoas, enquanto você cria o segundo. E você falou uma coisa muito interessante, vê se vocês captaram aqui da mesma forma. Deixar o filho criar laços com outras pessoas. Quando é o primeiro filho que a gente recebe, a gente coloca ele dentro de uma caixinha. Gente, eu me vi desse jeito também, tá, Bruna? Dentro de uma caixinha e fica lá os dois encolhidinhos. E ninguém tira ninguém de lá, ninguém mexe no meu bebê. Você não deixa, às vezes, nem o pai participar do banho, participar da alimentação, pegar um pouco a criança, dar uma voltinha com os avós. É mais ou menos assim, né? Eu digo que a gente se coloca como se fosse num bunker, naqueles refúgios antibomba. Você se fecha com essa criança lá e lá você fica. E aí você acha que só você consegue suprir todas as necessidades do bebê. E aí você acaba excluindo o pai, muitas vezes. Você acaba excluindo as avós, porque você acha que só você consegue dar conta. Bom, chegou o segundo bebê no meio de uma pandemia. Quer dizer, no meio não, no começo de uma pandemia. Que ninguém sabia nem o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, muito menos eu. Eu lembro a última vez que eu fui ao médico, ele falou assim, se prepara para um parto domiciliar. Nossa. Porque a gente não sabe como vai ser. Parto domiciliar. Porque a gente não sabia como é que ia ser, como estava o acesso ao sistema de saúde. Bom, Benjamin nasceu no hospital. E aí você vai para casa com 2 bebês para dar conta daquilo. E aí a mãe de um, que já estava extremamente atarefada, uma demanda gigante, vai se enfiando cada vez mais nessa maternidade, o que é necessário, o que faz parte dessa construção, né? Primeiros meses de vida do bebê, ele não sabe quem ele é sozinho, né? Ele acha que ele é uma extensão da mãe. E aí eu me vi absolutamente abandonada aos meus cuidados, vivendo só em prol de prover aquelas 2 crianças, aquela família e todo aquele sistema familiar. E aí chega uma hora que a conta chega, né? Você começa a se perguntar, mas cadê eu aqui? Eu tô aqui, toda embaralhada. E aí você começa a não sentir bem-estar. Você fala, eu perdi o controle da minha vida. Eu não tenho sequer controle sobre que horas eu vou almoçar ou jantar. Eu não tenho controle sobre que horas eu vou tomar banho. Exato. Eu não tenho quem eu sou? O que eu gosto? Quem eu sou? Isso é um questionamento que todas as mães que estão aí fizeram em algum momento da vida e às vezes vai pedir conselho para uma amiga, para uma mãe, e as pessoas veem isso com olhos errados, assim, porque, nossa, você tem tudo que você quer, você tá com a saúde, seu filho tá bem, você tem que ser feliz 24 horas, porque tem uma prole ali, né, pra olhar, vamos dizer assim. Aí essa mulher começa a sentir culpa. Ela começa a sentir culpa simplesmente por querer existir. Então, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não foi pensada e feita para as mulheres. Todos os dias a gente tem provas disso. Recentemente a gente teve a questão do caso do Deus me livre, uma mulher CEO. E não é só uma conversa, não é só um mimimi. A gente entende que realmente a sociedade não foi pensada para as mulheres. As pesquisas científicas, você sabia disso? Vou te contar uma coisa. Conta. As pesquisas científicas pesquisam, por exemplo, doenças do coração. Elas pesquisam homens e não mulheres. E às vezes os sintomas de uma mulher que está infartando são diferentes do que o do homem. E essa mulher é capaz de, muitas vezes, ficar sem o socorro certo, sem assistência médica certa, porque simplesmente não foi identificado. Então, a sociedade realmente não foi pensada para as mulheres. E aí essa mulher, quando ela começa a manifestar e falar, eu não estou só feliz, apesar dos meus filhos estarem aqui, apesar dos meus filhos estarem saudáveis, apesar de eu ter uma casa, de eu ter uma família, e aí você começa a sentir culpa. Olha, gente, o raio da culpa. Aí começa, aí daí para frente só para trás, né? Vem uma bola de neve, porque a mulher se sente culpada, igual você falou, às vezes só de existir.
Porque é muito difícil quando você, eu vou falar da minha realidade, graças a Deus meu marido me ajuda, fez tudo certinho, só que você às vezes queria pôr uma roupa que você estava acostumada de colocar antes da maternidade. É besta! Só que aí você não pode mais, porque daí já é vulgar, porque daí você tem que amamentar, você tem que ter uma roupa apropriada e vira aquele conflito interno. Eu vou discordar de você, não é besta. É uma questão de identidade. Essa mulher, ela acaba se desconstruindo de tal maneira que ela não sabe nem quem ela é mais. Sim. Eu cheguei nesse lugar e aí eu precisei me resgatar. Cadê eu? E aí eu fui estudar. Então eu entrei numa pós-graduação, especialização de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Eu vou falar um pouquinho depois. Para me conhecer, quem sou eu? O que eu gosto? Quais são os meus objetivos, meus sonhos? Será que uma mãe pode sonhar? Será que uma mãe pode realizar projetos? Ou a vida dela está só vinculada a fazer a família feliz? Sim. E aí eu cheguei num conceito lindíssimo que é que o bem-estar, ele não é só a ausência do mal-estar. Ah, não. A OMS preconiza isso. A saúde não é só a ausência de doença. Então, assim, eu tô aqui, eu tenho que agradecer a Deus, eu estou saudável. Mas eu me sinto bem? Exato. Eu me sinto satisfeita? Eu me sinto forte, eu tenho vigor físico, mental para lidar com as questões do dia a dia? E aí eu fui estudar e me tornei mentora de bem-estar. E o que é isso? Trazer bem-estar para a vida das mães, das mulheres. Saúde mental que a gente tanto busca também, né? Trazer bem-estar para as mulheres, para as mães. Olha que lindo. Porque nós precisamos disso. E aí comecei a me envolver com questões de saúde mental. Sou uma das representantes do Maio Furta Cor, que é uma campanha nacional, uma campanha que visa dar atenção às questões de saúde mental materna. Hoje, 4 em cada 10 mães estão com algum transtorno, seja depressão, seja ansiedade e outros desdobramentos. Isso. Eu falei, vai aumentar esses números pelo jeito, já está em 40%. Na verdade, são casos, a gente acredita que são casos subnotificados também. Para uma mulher chegar a procurar ajuda, é porque a coisa não está realmente boa. Não, a gente se priva de procurar ajuda porque nós, muitas vezes, já ouvimos falar que a gente não pode chorar, que nós temos que ser forte, que nós somos mulheres, todo mundo feliz, a felicidade em primeiro lugar. Assim, e aí eu acho que começa a construir uma falsa ideia do que é felicidade. E não tem como você estar o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro animado, o tempo inteiro disposta a brincar com a criança. Eu vou te contar um caso que o meu, por exemplo. Gente, tem coisas que eu não gosto de fazer com a minha filha. E aí todo mundo, nossa, mas você tem que fazer. Eu falei, gente, mas por que eu tenho que fazer? Eu tenho pavor de brincar de boneca. Eu tenho assim, não gosto. E às vezes quando você não tem fala assim, não, filha, eu não vou brincar com você, e alguém escuta, nossa, gente, mas pra que teve filho? Eu faço outras coisas, gente. Pelo amor de Deus, eu sou limitada a isso. Mas 1 milhão de outras coisas, né? Nesse momento, não me agrada, eu não quero. Eu posso dizer que não. Também posso me permitir experimentar? Posso. A gente também precisa experimentar algumas experiências para dizer, não gosto mesmo. Eu falo que os filhos, eles nos trazem essa oportunidade de olhar para a vida de novo. É como se a gente estivesse olhando pela primeira vez novamente para a vida. Exato. Mas você tem direito de não gostar. Você tem direito de dizer, não, eu quero ir até aqui. Daqui para frente, alguém pode ir ou eu não quero fazer? Então, isso é cuidar do bem-estar. Eu preciso importar o que eu penso, o que eu sinto, os meus sonhos, os meus desejos importam. Exato. Os filhos 24 horas. E eu acho importante também a gente dar esse limite para a criança. Olha, isso eu não gosto de fazer, porque como que ele vai falar não para outra pessoa? A gente está criando um adulto, né? Vamos dizer assim, posso falar desse jeito? Claro. A gente tem que dar o limite nosso para a criança poder dar o limite para outra criança, para outro adulto, para que realmente ele goste de ser quem ele é também. Eu costumo dizer que as crianças, elas aprendem vendo o que a gente faz, não ouvindo o que a gente fala. Exato. Então, isso chama neurônio espelho. Elas estão o tempo inteiro observando a gente
vendo como a gente interage com o mundo e reproduzindo isso. Então, se eu sou uma mãe que só diz sim para tudo e para todo mundo, se eu sou uma mãe em que todo mundo fala, você faz isso, você faz aquilo, e a minha voz não importa, e eu tenho uma filha, o que essa filha vai aprender? Ela precisa reproduzir isso, esse comportamento. Então, eu digo sim para tudo, eu não estabeleço limites saudáveis para quem? Para mim. Então, os limites que a gente precisa estabelecer são limites saudáveis para mim. Se eu digo muito sim, eu digo não para uma pessoa. E a pessoa mais importante que existe, que sou eu. Exato. E as mães se deixam levar por esse processo. Eu falo assim, a maternidade é transformador, transforma tudo, só que quando passa esse período, acho que até os 2 aninhos de idade, que é um momento que a criança precisa mais da gente, todo mundo tem que entender os limites também, os avós, aí entra as avós, os pais, a gente precisa de ajuda, mas questiona a mãe, fala assim, qual que é a ajuda que você precisa? Porque a minha ajuda é diferente, a minha necessidade é diferente do outro, é diferente do que o avó, a mãe acredita. E quando a gente está nessa questão dos filhos, principalmente, eles vão ter vida também. Né? Eu não preciso ficar mal, sei lá, de mal comigo. Quando eu deixo de ir para uma academia, quando eu deixo de fazer uma caminhada, eles não vão ficar péssimos se ficar uma horinha lá aguardando a mamãe chegar, né? Eu costumo lembrar que o puerpério, que é esse momento pós-parto, ele não dura os 45 dias que as pessoas acreditam que ele dure ou que convencionou-se essas ideias que a gente tem pré-estabelecidas, essas verdades absolutas. O puerpério ele pode durar até 3 anos. Na verdade, dependendo da mulher e da forma como ela recebe isso, o puerpério pode nunca mais deixar de existir para essa mulher. Então, assim, é preciso de muita gentileza com essa mulher. Cada uma tem o seu tempo. Cada uma tem o seu chamado para voltar à vida. Tem algumas que estacionam na vaga da maternidade e nunca mais saem. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa respeitar. Se for uma escolha dela, é uma coisa que é uma escolha, ok. Não quero voltar a trabalhar, quero viver para minha família. É assim que eu acredito que a vida é. Ok. Mas muitas não fazem essa escolha e vivem dessa maneira porque se convencionou que é assim. Acreditou que era certo, né? Acreditou que era certo viver para a maternidade, viver para... eu falo assim, o bom de ter escolhas, de ter conhecimento, você pode ter escolhas. Então, se a mulher está aí do outro lado, quis ter 3, 4 filhos, se sente bem ficando com as crianças, ok, eu tive que me aceitar. Gente, olha a polêmica. Eu tive que me aceitar que eu não gosto de fazer comida. E aí, vira aquele negócio. Como assim? Gente, eu não gosto de cozinhar. Mas vem aquela situação, aquela cobrança. Nossa, mas você é mulher, mas você é mãe. E quando meu marido faz, é como se... Nossa, gente, leva esse homem para o céu. Ele vai estar ouvindo, ele vai ficar meio doido. Mas é isso que acontece. Vamos nos permitir ser quem nós somos, né? Como se esse homem também não precisasse comer. Ele só precisasse ser servido. Então, assim, as coisas de casa dizem respeito a todo mundo que vive na casa. Inclusive para as crianças. Eu coloco meu filho de 4 anos para lavar a louça. Meu filho de 4 anos me ajuda a fazer comida. Então, assim, eu tô lá sentada fazendo uma comida, eu boto ele lá com o descascador para descascar. É só assim que ele vai entender e aprender que as coisas de casa também dizem respeito ao universo dos meninos. Sim. E se ele só vê a mãe em casa cozinhando e fazendo o trabalho de cuidado que não é reconhecido, que não é remunerado, que toma aí da mulher semanalmente mais do que o trabalho que ela faz fora de casa, pelo menos umas 30 horas a mais do que do homem. Pelo menos. Pelo menos. Fora a agenda que tem que... Eu falo, a agenda da mulher tem que condizer com o marido, tem que condizer com o filho, tem que condizer com tanta gente. E a gente vai falar, hoje, deixa eu vir pra cá. Essa 1 horinha da minha academia não é necessário porque eu preciso socorrer tal situação. Então, a gente precisa educar os nossos filhos para que eles entendam que numa sociedade, né, numa sociedade em que mulheres e homens sejam funcionais, todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo. E aí não fica pesado para ninguém. E eu vou falar aqui uma situação, ver se
é dessa forma que eu acredito. Quando você também faz todo o serviço, faz tudo pela casa e pelos filhos, mesmo que os filhos é pequenininho, igual você falou, eles mesmos não vão dar valor. Aí vai chegar com 10, 12 anos que eles precisam chegar na idade para fazer, não vai fazer, você não educou, você não criou uma base, né, de ensinar do começo que eles precisam levar o pratinho. Eu falo, a gente muitas vezes acaba amputando nossos filhos de viver também, né? Porque não deixa fazer nada. São E os aí, príncipes. com 15 anos, você vira para essa criança, você fala assim, não faz nada em casa. Mas assim, eu dei autonomia para essa criança e também ensinar a prever erros. Uma criança que ela cresce num ambiente em que ela pode ser autônoma, em que ela pode aprender, ela pode errar. Vai ter sujeira, vai derrubar. Não vai ser no nosso tempo. E aí muitas vezes a gente quer entrar nesse meio e não, vamos rápido, e quer cortar isso, e quer que as coisas sejam da nossa maneira. A mulher tem muito disso. Meu marido, algumas vezes, ele falou assim pra mim, você vai deixar eu fazer? Ok, mas eu vou fazer do meu jeito. A típica frase. E aí a gente demanda, mas a gente quer ter o controle sobre tudo isso. Não é porque a gente é ruim, porque a gente acha que só a gente faz as coisas bem, é porque nos ensinaram isso. Então, primeiro, essa mulher, essa mãe, ela precisa entender que ela precisa ser gentil com ela. Então, um dos meus objetos de estudo, que eu acho que causam maior transformação nas mulheres e nas mães, é a autocompaixão. Olha que palavra linda, se você não conhece. Fala sobre autocompaixão, porque eu achei fantástico também, não conheço esse termo autocompaixão. O que seria? Compaixão é quando você trata a um amigo, né? Quando chega uma amiga para você e fala, puxa, eu tô com um problema, aconteceu isso, isso e aquilo, eu tô arrasada, eu tô me sentindo... Você faz o quê? Você acolhe essa amiga. Você abraça, você diz para ela, puxa, mas você tá fazendo o que você consegue, você tá dando o seu melhor, você tá indo até onde você pode. O que você precisa? Você quer um abraço? Você quer ajuda? Você quer um carinho? O que é a autocompaixão? Quando a gente se trata da mesma maneira como a gente trata um amigo. Nossa, e a gente não faz isso. Eu falo, nem na hora de comer a gente prepara uma mesa bonita pra gente, né? Nem na hora do banho a gente faz um banho gostoso pra gente. A gente muitas vezes não se ama, né? O que acontece muito com as mães é que é só para o outro. Então, assim, eu tenho uma rotina bem definida para as crianças. Eu tenho uma rotina de sono, que prevê um banho quentinho, óleo essencial, uma musiquinha calmante. Minhas crianças dormem bem, elas se desenvolvem bem. E eu? Uhum. Como é que está o momento da minha alimentação? Eu tenho um tempo para sentar e comer? Ou eu como quando dá o que dá e o que resta? Isso é bem-estar. Eu preciso construir esses momentos em que eu também seja tratada com respeito e com carinho. E não se sentir culpada, né? Porque se você tira esse tempo para você comer em paz, tranquila, num banho relaxante, provavelmente o filho ou vai estar dormindo ou vai estar com alguém. Você principalmente não se sentir culpada, porque isso é natural. Viver bem ao natural. A gente que foi se podando, acreditando que eu preciso servir 24 horas a minha família, a gente não deve, a gente serve, né, a nossa família, mas não precisa ser o tempo inteiro, 24 horas. Eu falo, a gente tem que, de vez em quando, que tá cansada, não fazer a tal da janta, gente. Daquele negocinho, pode fazer, né, Bruna? Pelo amor de Deus. Tem dia que a gente tá tão cansada que fala, não é que esse leitinho aqui, meu filho. Porque não dá, não tem como você ser perfeito o tempo inteiro. Isso, a autocompaixão, ela combate o quê? A autocrítica, o autojulgamento, o perfeccionismo. Muitas mulheres elas se colocam nesse lugar. Ai, mas eu sou perfeccionista. Tudo precisa andar em ordem. Tudo precisa ter horário. Tudo precisa estar limpo o tempo todo. Como é que está a minha saúde? Meus exames. Eu vou ao médico. Eu faço uma caminhada, uma dança. Eu encontro as minhas amigas para conversar, para construir esses momentos de socialização que são extremamente importantes. Você sabia que você se sentir pertencente a um grupo
gera para você tanta segurança e saúde que protege a sua saúde? Pessoas que não pertencem, pessoas que não têm um grupo social, elas têm mais risco de morte? Nossa, gente, não, Isso tudo faz parte de bem-estar. não fazia. Então, eu preciso entender que pertencer a algum lugar, seja um grupo de amigas, que seja... muita gente faz serviço social, isso faz muito bem também. Isso protege a minha saúde. Olha Eu aí. tenho menos risco de desenvolver obesidade, eu tenho menos risco de desenvolver hipertensão. Hipertensão. Que são as doenças que está vindo. A gente falou agora há pouco com a doutora Glaucia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º em depressão. É um número muito alto. Eu tenho esses dados aqui, eu tinha guardado para falar também. Ai, gente, desculpa, cortei. Não, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E as mulheres, hoje, em Rio Preto, a maior busca por atendimento médico é de mulheres na idade de 40 anos que precisam de atendimento mental. Atendimento mental. Porque você imagina, você passou 10, 15 anos vivendo a mesma rotina, a mesma coisa, saiu da tua roda de amizade de amigos, você teve que, às vezes nem tem, porque você viveu em função das crianças. Eu falo assim, você de casa que é mãe, sabe que não é só levar para a escola e buscar. Tem que preocupar com o lanchinho, cortar a unha, cortar o cabelo, marcar o médico, perguntar se tá tudo bem, ver o cadastro. Gente, é um monte de tarefa que a gente inclui numa rotina insana. E aí, quando chega 40 anos, que eu acredito que os filhos cresceram um pouquinho, ela para e fala, eu faço. E aí é onde que precisa. Não é nem o que eu faço, é quem eu sou. A pergunta é outra. Eu preciso resgatar quem eu sou. O que eu quero, o que eu gosto, quais são as minhas habilidades, quais são minhas forças de caráter. Essa mulher, provavelmente, ela está numa roda tão exausta, né? Eu ouço muito e sempre ouvia e concordava. Ai, a vida de mãe é um caos. A vida de mãe é um caos. Ai, minha vida é um caos. E eu reproduzia isso. Então, eu chegava atrasada nos lugares sempre. Sempre estava cansada e exausta. É claro que durante um determinado período em que esse bebê acorda à noite, e os bebês acordam à noite. Acorda, gente. Eu falo, não venha me dizer que seu filho dorme a noite inteira com 1 mês, que eu vou falar para você que é mentira. Tá vendo? Chapeletada aqui tá certo. Salvo raríssimas exceções, o normal e o natural é que esse bebê acorde. Então, esses primeiros anos aí, eu falo que os 2 primeiros anos, eles pedem uma capacidade física, né, da mulher muito grande. É físico cuidar de um bebê. Depois ele começa a ser mais emocional e psicológico. Você tem que educar essa criança. Que começou a falar, que começou a observar os comportamentos. É claro que esse começo cansa, mas não dá para a gente estacionar nesse lugar e achar que a vida é desse jeito. O tempo inteiro. Achar que a vida é só não dormir bem, comer o que resta, não ter tempo para mim. Então, assim, pessoal de casa, os 2 primeiros anos, igual nós havíamos dito, às vezes a mulher não vai conseguir fazer todo esse caminho de ir para uma academia, de se autoconhecer, essas coisas. Mas depois é o momento de resgate. Porque a gente, infelizmente, tem as internets, os Instagrams, se compara muito. E eu tive esse processo de parar de seguir as famosas, as blogueiras, porque, gente, o dia que eu vi a Sabrina Sato com o neném amamentando e indo no samba, eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo nem levantar daqui para tomar água. Você percebe que antes, e a comparação é uma coisa que sempre se fez, né? Sim. O ser humano, ele se compara. Só que hoje a comparação é injusta. Antes a gente se comparava com a vizinha, com a prima, né? No máximo com a filha da vizinha, da prima. Hoje a gente se compara com pessoas que têm uma vida que não tem nada a ver com o modelo de vida que a gente leva. Exato. Então, assim, eu olho hoje... Ontem eu vi uma foto da Virgínia. Ela acabou de ter o 3º filho. Lindíssima. Né? E, assim, ela presta um desserviço gigantesco. Ela tirou uma foto fazendo uma pose no espelho com um corpo absolutamente desenhado. Que mulher que pode sair de uma gravidez, de uma gestação, de uma maternidade e estar com o corpo que a Virgínia tem? Qual é a porcentagem real? E é isso que a gente precisa trazer. O que é real e o que não é?
E tem outro detalhe, muitas vezes não é só igual a Virgínia que postou, a gente sabe da vida dela, as próprias mulheres numa sociedade, falei, gente, olha, teve filho, acabou com o corpo. Às vezes é tua amiga, às vezes é tua, sei lá, tua cunhada, tua prima que tá falando umas coisas dessa. E aí dói mais ainda, porque, gente, é um corpo de uma mulher que acabou de parir, é um corpo de uma mulher que está precisando de outros cuidados, né? Então eu falo assim, a conversa se estende por muitos e muitas coisas ainda, né? Porque a gente foi criada, também existe isso, para ser rival. Nossa. A gente não foi criada para andar juntas, para se fortalecer. Esse movimento é muito recente. Eu observo isso nos últimos 2, 3 anos, no máximo, em que a gente consegue se olhar e falar, poxa, tá difícil aí, vamos juntas? Ah, eu tenho um projeto, deixa eu me associar a essa mulher e não falar, deixa eu esconder, porque senão ela vai me copiar, porque mulher é invejosa. Quantas vezes a gente reproduziu o discurso de que eu prefiro ter amigos homens? Várias vezes. Né? Porque mulher é um bicho muito complicado? Porque mulher é um bicho traiçoeiro? Porque mulher é um bicho que a gente falava assim, ah não, mulher é estressada demais, nervosinha demais. Ah, mulher surta. É tudo... Parece que a gente tem hormônios, que nós somos cíclicas, né? Que a gente... É o natural nós sermos assim. E que a gente também foi criada para não estarmos juntos, porque funciona socialmente isso. E aí os homens, eles têm sucesso na carreira, eles criam os filhos sem esquecer os seus interesses, sem se esquecer. E aí a gente fica só servindo, né, toda essa estrutura social que a gente foi colocar. E acho que isso é normal. Bruna, fala um pouquinho do seu livro pra gente. Vou falar que a gente... livro. Que a conversa tá tão boa. Bom, meu livro tá aí. E nessas noites, nessas madrugadas, nessas angústias, eu que sou jornalista, comecei a escrever. Eu escrevi textos e textos e textos. Eu tenho acho que mais de 300 textos. Chegou um momento que eu falei, eu preciso organizar isso. Eu preciso parir esse filho. Eu fui convidada para lançar um livro pela editora Letramento. Aí nasceu meu terceiro filho, nasce um bebê, não nasce uma mãe. Não, gente. Não, a construção de uma mãe. Em que eu coloco minhas experiências pessoais, quase que um tom confessional. Falo de todos esses sentimentos que me atravessavam, de estar feliz, mas ao mesmo tempo querer ter uma vida minha, de questionar a forma como a sociedade nos olha, de questionar a forma como a gente cuida dos nossos filhos, educa os filhos. Eu reuni muitos desses textos e nasce o bebê, não nasce uma mãe, a construção de uma mãe, em que eu quero que essa mulher eu quero que ela saiba que tá tudo bem ela se construir, ela não precisa saber de tudo. Ela não precisa ter todas as respostas. Meu filho não precisa andar com 9 meses, não precisa falar com 1 ano, não precisa saber física com 1 ano e meio, não precisa falar 5 línguas aos 3 anos. A gente começou, inclusive, a competir entre a gente em relação aos filhos. É uma barbaridade isso que acontece. Tive que sair de um grupo de mães justamente por causa disso. Porque eu vi uma mãe lá chorando, e porque o marido não ajuda, aquela situação toda. Aí eu falei assim, meu marido é isso, meu filho é... Eu falei, gente, pelo amor de Deus. A pessoa tá num grupo de mães, porque muitas vezes as amizades, eu falo, quem não tem filho sai, e aí você se vê já sozinha, às vezes tem uma rede de apoio, aí você vai para um grupo de mães achando que todo mundo acabou de ter filho, vai todo mundo se abraçar, e na realidade começa uma disputa um com o outro, que meu marido faz, o meu acontece, meu filho dorme. Eu falei, nossa, que mundo é esse? É porque a gente não quer mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente não quer mostrar que a gente falha, a gente não quer mostrar que a minha família não é a família Doriana perfeita. E aí eu acabo me escondendo, e aí eu escondo tudo, né? Eu escondo minha dor, eu escondo quem eu sou, eu escondo que eu preciso de ajuda, eu escondo que eu preciso de acolhimento, e eu vou ficando cada vez mais sozinha. E aí o meu processo de solidão vai ficando muito gigante. Aí complica tudo mais um pouco. Bruna, e aqui nosso programa é Ativa Mais.
E a gente gosta de mudanças, né? Eu estou fazendo esse programa justamente para as pessoas verem que pequenos hábitos, pequenos comportamentos vai gerar uma grande diferença. Você, o que você fala para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, para sair daqui e já pôr em prática? Qual que é o Ativa de hoje? A gente não consegue atingir a nossa potência, e eu estou dizendo isso falando para as mulheres, para os homens, para todo mundo, se a gente não se respeitar. Então, se eu entendo que eu sou um ser humano digno de amor, de carinho, de afeto, eu preciso me tratar dessa maneira. Como eu me trato? Eu preciso de tempo para mim. Então, eu preciso me colocar na agenda. Se coloque na agenda essa semana. Ah, mas eu não consigo. E eu também falava isso. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, não tenho rede de apoio, isso não é possível. Hoje eu faço atividade física 5 vezes na semana. Olha que fantástico. Eu faço meditação 2 vezes ao dia. Menina. Para cuidar da minha saúde mental, da minha energia, do meu bem-estar. Então, assim, mas começa aos poucos, né? Hábitos precisam de repetição. Tudo que eu pratico fortalece. Qual é a minha conversa interna? O que eu falo sobre mim? Começa a mudar isso. Né? Ah, eu não fiz nada direito. Eu não sou boa o bastante. Começa a mudar essa conversa para eu fiz o que era possível. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Sim, olha. Ah, eu tô com um corpo que eu não tô satisfeita com o meu corpo, mas eu estou me esforçando. A gente precisa mudar essa conversa interna de como a gente se vê, de como a gente se enxerga. Porque isso vai começar a mudar todo o entorno. Quando eu mudo o que eu penso sobre mim, eu mudo a minha autoestima. E aí todo o meu entorno muda. Ou seja, você precisa se melhorar para também trazer mais qualidade de vida, que eu falo para a família também. Porque quem se ama consegue dar amor. A gente só é capaz de dar o que a gente tem. Eu só consigo cuidar dos meus filhos se eu estou cuidando de mim. E os meus filhos veem isso. A minha filha olha para mim e ela fala: mamãe, nossa, como você está forte. Mamãe, olha que bacana, você consegue correr. Ah, eu quero correr também. Ah, e ela começou a querer se cuidar. A gente precisa cuidar. Corpo, mente e espírito. Então começa aos pouquinhos. Eu quero melhorar. Começa, essa semana eu vou comer mais um legume. Não como legume. Vou colocar um legume na minha refeição. Na próxima semana, eu vou colocar uma outra melhoria, um outro hábito. Eu vou caminhar 2 vezes na semana. Estou dizendo para caminhar 5. 2 vezes na semana. Repete. Repete. Na próxima semana, eu vou marcar com uma amiga. E faz muito tempo que a gente fala que vai marcar para conversar e a gente não conversa. Quem não? Eu vou marcar um café com uma amiga. Eu vou fazer isso. E aí essa percepção de que minha vida é boa, de se sentir satisfeita, vai começar a aparecer. E é no comecinho, é os pequenos, é no ativa. Se colocou na agenda essa semana, pronto, você já teve uma conquista e comemore essa conquista. Porque você a celebração, ela é necessária. Eu me mantenho engajada, eu me mantenho automotivada. Então, assim, eu me propus uma tarefa e eu cumpri, celebra. Exato. A gente só tem o hábito de celebrar grandes conquistas, Não, eu falo, né? A gente só celebra quando teve a conquista master. Mas só vai chegar na master se tiver pequenininha. Não tem como ser ao contrário, né? Vou contar para você uma coisa. O livro ficou escrito durante 5 anos. Nossa. Porque eu já tinha todos os textos, mas eu não conseguia fazer isso virar, Um livro. né, nascer, virar o livro. Eu me coloquei um objetivo no final do ano. Eu vou publicar esse livro nesse próximo ano. O que eu preciso fazer para isso? E aí eu coloquei as microtarefas que eu precisava. Eu preciso sentar todo dia durante 1 hora e organizar os textos. Fui organizando. Agora eu preciso começar a fazer contato com editoras. Eu preciso fazer micrometas para realizar os projetos. Eu vou correr a São Silvestre. Nossa. 15 quilômetros, dia 31 de dezembro. Eu comecei a correr efetivamente com uma assessoria, com um profissional que está me orientando. Não sai por aí correndo sozinha, tá?
Mesmo porque lesa o joelho, a gente já falou do Ativa Mais semana passada sobre isso. Tenha profissionais que vão te orientar e te capacitar para isso. Eu tô correndo 15 quilômetros agora? Não. Só que para correr 15, eu preciso correr 5. Daqui a pouco, eu já tô no 8. Aí, ó. No mês que vem, eu vou subir para os 10. Em novembro, eu vou subir para 12, 13. No final de dezembro, eu vou correr 15. A gente não começa já realizando a tarefa que a gente quer. É um passo de cada vez. A caminhada se faz caminhando. Exatamente, gente. Não tem como ser diferente. Eu fico muito feliz de receber aqui no nosso programa. O pessoal de casa, certeza que amou. E dia 26/9, ela também vai estar conosco no Ativa Mais Saúde Mental. Então vai ser um talk show maravilhoso. Se você não conhece a Bruna, é uma ótima oportunidade de estar pertinho dela. Eu estou encantada com você. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. E essa conversa aqui, eu acredito que daria mais uns 3 programas. É verdade. Quando a gente começa a falar de autocuidado, de satisfação, de bem-estar, de felicidade, isso faz muito bem. Eu quero agradecer Muito novamente obrigada. pelo convite, Eu por que poder agradeço. trazer essa mensagem, por tentar melhorar um pouquinho a vida de quem está assistindo a gente. É um prazer estar junto. Obrigada, Bruna, obrigada. E é isso, um grande abraço. E daqui a pouquinho vai vir a Rose Fávaro sobre o Ativa o Alvo, você também não pode perder. Chegou Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse redeibtv.com e dê um play. Olá! No Ativa o Alvo de hoje, nós vamos falar sobre os 7 sinais para identificar uma pessoa forte emocionalmente. E o primeiro sinal, posicionamento. Uma pessoa que exerce o domínio das suas ações, das suas atitudes, e não se preocupa muito com aquilo que estão dizendo, o que pensam sobre ela, ou até mesmo sobre um determinado assunto. Você já parou para pensar que quantas vezes você se deixou levar por não ter se posicionado? Por não ter dito, até num restaurante, você olhou o cardápio por diversas vezes e aí uma pessoa escolheu e você não gostou daquilo que foi escolhido e depois se arrependeu de ter saído ou de não ter dito aquilo que você queria? Porque você não se posicionou. Se você estava indo para esse restaurante, sabia mais ou menos o que ele oferecia, você leu o cardápio, não disse o que você queria e outra pessoa decide por você, então você deixou de se posicionar. Segundo sinal, as pessoas que são fortes emocionalmente amam receber feedback. Você já viu algumas pessoas que, ao falarem sobre a sua roupa, ou sobre o seu cabelo, ou sobre um comportamento, tomam como algo pessoal e não como uma iniciativa daquela pessoa de te ajudar a ficar melhor, a se mostrar melhor, e toma aquilo como algo pessoal. Não gostei daquele comentário. Eu não suportei o que aquela pessoa falou para mim. E aí, são pessoas que são fracas emocionalmente, porque não gostam de receber o feedback. Então, pessoas fortes emocionalmente amam receber feedback e não se incomodam com a opinião alheia. O terceiro sinal, disponibilidade de servir o próximo. Está ali sempre, se uma pessoa está precisando, às vezes ela não te diz, mas caiu algo e naquele momento ela não pôde pegar, e você se levantar de onde você está para pegar e entregar nas mãos dela com um sorriso, com uma gentileza. E isso é uma das situações. Agora você olha para o seu dia a dia. Quantas vezes você viu alguém fazer algo ou esquecer, ou está fazendo algo que você sabe que vai prejudicar ela ali na frente e você nem sequer se levanta de onde está, se movimenta de onde está e fica ali no teu lugar. Ah, isso não é comigo. Eu não vou sair daqui, isso aqui não é comigo.
Então, essa disponibilidade de servir é dos pontos de uma pessoa forte emocionalmente. Maior é quem serve. Quarto, foca em soluções. Quarto sinal é uma pessoa que não fica ligada no problema. Hoje eu estou com dívidas, muitas dívidas, e você fica com aquele pensamento repetitivo dentro daquilo e não procura ver quais as soluções você pode ter dentro do quê? Da tua competência, de uma habilidade que você teve lá atrás, para você trazer essa habilidade para hoje. Por exemplo, eu tenho a minha formação em design de interiores, mas eu transito hoje na análise de perfil comportamental. Eu entendo muito de comportamento. Mas, se eu precisar utilizar a minha formação em design de interiores para uma ambientação, eu vou fazer uso dela, se eu precisar dela para uma solução imediata que eu precise. Então, pessoas que são fortes emocionalmente, elas focam na solução e não no problema. Para ganhar mais, eu posso colocar a minha outra profissão ao meu favor, certo? 5, pensar no médio e longo prazo. Gente, procurar saber ver o reflexo daquilo que você está fazendo no médio e no longo prazo. Pessoas que são fracas emocionalmente querem resolver naquele instante e não pensam nas consequências das suas atitudes no médio e no longo prazo. Pessoas fortes emocionalmente pensam no médio e longo prazo. O impacto que isso causa para a minha vida e para a vida das outras pessoas. 6º sinal de uma pessoa forte. Elas cumprem o que prometem. Se você prometeu mudança, se você prometeu ajudar alguém, se você prometeu para você mesmo que você ia melhorar, que você ia deixar ou de beber, ou de fumar, ou de agir com um comportamento explosivo, ou de falar mal dos outros, se você prometeu, cumpra. Sejam coisas que eram negativas para que você transforme em positiva, ou coisas do dia a dia, como horário, ou como uma pessoa, um encontro, uma entrevista com alguém que você tinha, uma conversa num lugar com alguém. Então, se você prometeu algo também para essa pessoa, como uma habilidade tua. Por exemplo, eu te prometo que eu vou te ajudar a decorar a sua casa. Chega no dia, aquela pessoa está contando com você e você não cumpre porque você foi ajudar outra pessoa. Então, pessoas que são fortes emocionalmente cumprem o que prometem. E o 7º sinal é hierarquia de crença. Você sabe o que é hierarquia de crença, Josi? Na pirâmide do indivíduo, imagina uma pirâmide, um triângulo, certo? A base desse triângulo é a maior. A base do triângulo sempre é a maior, não é isso? Então, nessa base é o ser, é quem eu sou, é a minha identidade. Um pouquinho acima, se eu dividir essa pirâmide em 3 partes, um pouquinho acima eu vou ter o que eu faço. E um pouquinho acima, no topo da pirâmide, o que eu tenho. Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa amada, vencedora, eu sou determinada, eu sou competente. Logo, as minhas ações, o que eu faço, me traz essa competência no meu dia a dia. Eu ajo com competência. Eu faço com que as minhas atividades domésticas e profissionais sejam agindo em torno disso, dessa competência que eu tenho. E aí, o ter é o merecer, é o merecimento. Não inverta a ordem, não queira ter antes de ser. Muitas das vezes, as pessoas de uma mentalidade fraca querem ter aquele carro, aquela casa, aquele relacionamento, mas não são fortes o suficiente para manter aquilo que se tem, aquilo que foi conquistado. E essas coisas vêm abaixo, quando a minha identidade não está revelada.
Então, foquem para ter uma mentalidade forte em quem vocês são. Se você perder tudo o que você tem, materialmente falando, sua casa, o seu carro, o seu emprego, se tirarem todas as coisas de vocês, lembrem da tragédia do Rio Grande do Sul. Quem você é tirando todas essas coisas? Quem te fortalece? Você, quem tem uma mente forte, consegue se reerguer no caos, consegue tomar decisões no caos. No momento de crise é que as pessoas se mostram fortes ou fracas. Eu espero que hoje tenha dado um alerta para você e você tenha identificado alguns sinais de uma mente forte ou de uma mente fraca. Quem você tem sido? Quem você tem tido? Uma mente forte ou uma mente fraca? Observe seu posicionamento, observe o feedback que as pessoas estão dando para você, o quanto você está servindo, focando nas soluções de médio e longo prazo. Cumpra o que você prometeu e seja quem você é para sustentar aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai ter. Sua crença de identidade tem que ser maior do que a do que você vai fazer e da sua crença de merecimento, da sua crença de capacidade e da sua crença de merecimento. O Ativou o Alvo de hoje foi para te fortalecer mentalmente. Até a próxima. E vamos falar agora sobre o nosso evento, o meu evento, o seu evento, para estar te ajudando a desenvolver a sua saúde mental, que é muito importante. Tivemos aqui duas convidadas, a doutora Glauce e a Bruna Barbosa, que estará com a gente no Ativa Mais Saúde Mental, que será incrível. Será um talk show que vai acontecer dia 26/9, às 18h30. Além das duas convidadas que estiveram aqui no programa, nós também contaremos com a presença da Diane Mendonça, ela que é do Cuidando de Idosos, vai falar sobre saúde mental para idosos. Nós teremos também a Ravane Alonso, a nossa Nutri, que vai estar falando sobre alimentação e saúde mental. Já parou para pensar o que você come? Reflete aqui, ó, os seus pensamentos. E também as meninas, a Nani e a Pati, que vai estar dando aquele cheiro gostoso para a gente dos óleos essenciais e que com certeza reflete nos seus pensamentos também. Olha, tudo aquilo, eu falo assim, tudo aquilo que a gente sente vai estar refletindo na nossa saúde mental. E já que está finalizando, ai que pena, eu queria muito ficar mais tempo aqui com vocês, mas nosso tempo é curto. Agora eu estou precisando fazer programa de 2 horas já. Eu queria deixar os meus agradecimentos para a Sátiva Escola da doutora Glauce, escola de autoconhecimento. Ela que nos acompanha aqui, ela que curte o nosso programa. Se você não conhece a Escola Sátiva, convida a estar assistindo. E dia 30/9, numa segunda-feira, também terá o Círculo de Empatia. Então, meus amores, muito obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso programa até agora. Até a próxima semana. Um grande beijo. Te vejo dia 26. Até mais. Chegou Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse redeibtv.com e dê um play.